afirmar aquilo que acabamos de cantar, o nosso Deus é tremendo. Significa que, em termos de poder, de majestade, dos feitos, Ele é incomparável. Ele é o único. E este é o significado da própria palavra Yahvé ou Yahweh, como ele se apresentou quando Moisés quis saber o seu nome, caso os filhos de Israel perguntassem qual é o Deus que o iria libertar da escravidão egípcia. E Moisés então fez essa pergunta a Deus. E nós podemos compreender também o contexto, porque o povo de Israel lá no Egito estava habituado a um panteão. Havia vários deuses. Cada bênção material tinha o seu representante divino. Esta era a realidade. Por isso, quando Deus manda aquelas 10 pragas, alguns estudiosos da Bíblia dizem que cada praga era uma expressão da superioridade de Deus de Israel, em relação ao Deus egípcio, ou aquele Deus específico. Tanto com a produção, com a criação do gado, tanto cada praga enviada, que era combatida pela representante ou pela representação do ser divino lá no Egito. Portanto, os egípcios chegaram à conclusão, ouviram que os seus deuses não eram tão poderosos assim. E até a última praga, ou o último castigo neste caso, que vai dizimar os primogênitos, e encontramos uma particularidade aqui, que os primogênitos poupados lá no Egito, a poupança ou a proteção não dependia de nacionalidade. Isso é muito importante, porque compreendendo isso, então iremos compreender também a obra que Cristo realizou na cruz. A promessa não foi no sentido que se o primogênito for israelita, iria sobreviver. Se o primogênito fosse egípcio, iria morrer. Não foi esta a orientação. Não importava ali a nacionalidade, o grau parentesco ou de parentesco, não, nada. A única coisa que podia poupar o primogênito era o sangue, a marca do sangue. O anjo não queria saber qual era a família das pessoas que estavam dentro. E aqui encontramos logo uma marca fundamental daquilo que será toda a história da redenção, culminando com a obra que Cristo realizou na cruz. Não havia méritos. Ninguém tem sangue azul. Ninguém pertence a uma família nobre que, pela sua nobreza, pode ser poupada. Naquele caso, o seu primogênito podia ser poupado ou não. Não. O que importava é que o anjo, passando, diz o texto bíblico, olhando para o sangue dos umbrais, na verga, então dizia assim, que aqui já houve morte. E reparem que a morte é alheia. Não é a morte do primogênito. O primogênito estava escondido vivo lá dentro. Mas bastava o anjo ver o sangue, obviamente era sangue de animal, então poupava. Passava por cima daquela casa, não provocando a morte. Aliás, é desta palavra, ou deste verbo, passar por cima, que nós temos a palavra Páscoa. Passar, ou passar. A ideia mesmo é aquele que poupa, ou aquele que salta por cima, ou passa por cima, mas com a ideia de poupar a vida que estava. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mostra que nós só estamos hoje vivos, recebemos tudo o que recebemos pela graça. E nós só temos a plena certeza de que um dia viveremos com Deus pela graça. E nós já não iremos sofrer, aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo, da morte eterna, porque alguém morreu
a nossa morte. Então, a salvação é pela graça. E o autor da carta aos Hebreus era conhecedor desta verdade, e ele então escreve esta carta para os seus compatriotas, procurando chamar a sua atenção. Vamos então, vou convidar os irmãos a lerem mais uma vez a Epístola aos Hebreus, ainda no capítulo 1, e nós vamos chegar hoje à exortação. Enquanto os irmãos estão à procura, não é? Depois das cartas de Paulo, essa é mais ou menos a boa mnemónica, não é? Boa forma de memorizar. Saca? Fim de Paulo, início de Hebreus. Assim, Paulo, pelo menos na ordem que temos aqui, escreve a Filemão, e vem logo uma epístola grande, eu diria que é maior depois das epístolas de Paulo, para tratar deste assunto singular. Então, como nós já começamos esta primeira parte, eu vou prosseguindo nos versículos, não vou fazer a leitura deles, mas vamos a partir do versículo 8. Os irmãos que tiveram no domingo passado, portanto, nós vimos até o versículo 7. Só para dar o contexto aqui, e a forma como o autor vai escrever esta carta, ele vai provar ao longo da carta que Cristo é a maior de todas as bênçãos. E a relação com Cristo está acima de qualquer outro relacionamento humano. Portanto, trocar Cristo por alguma coisa ou por alguém, ou até por alguma religião, é cometer uma espécie de suicídio espiritual. Cristo vale tudo e tudo não vale nada sem Cristo. É esse o objetivo do autor, por isso é que ele vai escrever de uma forma, como ele diz, resumidamente, embora tenhamos 13 capítulos, mas ele vai dizer que isto escreveu um pouco sim. E no dia em que eu falei das possibilidades que se dá, ou que são dadas em relação ao autor, disse que há vários autores, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Barnabé, e outros dizem que foi Áquila, ou Priscila, aliás. Isso, pronto, as pessoas dizem, mas por que vão colocar no meio? Se só há homens que escreveram o Novo Testamento, por que Priscila ia escrever essa carta? A gente não... Para os irmãos saberem, alguém dizia, não, porque tem que ser uma mulher, porque ele pode escrever tanto, tanto, tanto. No fim, diz assim, escrevemos resumidamente. Mas não pode ser uma razão válida para justificar. Mas o facto é que o autor é conhecedor do Antigo Testamento, domina muito bem as leis do Antigo Testamento, conhece o sistema sacerdotal, o sistema do culto, conhece as regras todas, conhece a estrutura do templo, do tabernáculo, e ele vai buscar todos esses exemplos que eram caríssimos para um bom judeu praticante. Então ele vai apresentando uma a uma as razões ou apresentando as teses de que nada se compara a Cristo. Repare que ele não invalida, não diz que tudo aquilo que aconteceu não tem importância nenhuma. Não é isso que ele diz. O que ele está a dizer é que tudo aquilo que aconteceu antes foi sombra. E quando a Bíblia diz que o que está no passado é sombra, como Paulo vai dizer, tudo é sombra e o corpo de Cristo, às vezes essa expressão é difícil de entender. Porque é que é sombra e o corpo de Cristo? O que é que a sombra tem a ver com o corpo de Cristo? É simples. Ele apenas está a usar a ilustração natural. Os irmãos imaginem quando está o sol, 16 horas, 17 horas, o sol está quase a pôr-se, ou se pôr, já correto, está mesmo assim, mas está sol, há um sol brilhante, num espaço onde não há prédios, não há casas, e alguém vem lá do outro lado, o que é que acontece? Essa pessoa pode ter 1,60 m, 1,70 m ou 1,90 m, a sua sombra, já que o sol está bem limitado, pode ter dezenas de metros. Vamos ver uma sombra gigante, daqui até o fundo do templo. Porque com o sol a bater, então a imagem da pessoa
projetada no chão, ela é meio que deformada. Nós podemos ver o movimento da pessoa, podemos olhar para a sombra e dizer que é uma pessoa, portanto está a marchar, com os movimentos das pernas e dos braços. Só que o que é que nós notamos? Se a pessoa continua a chegar, a vir à nossa direção, à medida que a pessoa vai ficar mais próxima de nós, o que é que vai acontecer na sombra? A sombra vai ganhando uma forma mais real, mais clara da dimensão da pessoa. Em princípio, era uma sombra gigante. Então, à medida em que a pessoa vai chegando perto, o próprio reflexo da imagem da pessoa vai ficando mais reduzida. E quando a pessoa chegar a 1 metro, a sombra não será tão diferente da estrutura, do tamanho correto da pessoa. Então a pessoa chega, então muitas coisas que nós não percebemos bem, os braços pareciam ter 5 metros, as orelhas pareciam ter, sei lá, 50 centímetros, afinal não é bem assim. Essa é a ideia, essa é a ilustração. Por isso é que o autor diz ali, chegando a pessoa, então nós já não medimos as coisas através da sombra. Tudo aquilo apenas foi nos identificando alguém, uma pessoa com características humanas, mas não víamos muito bem. Não víamos o rosto, só víamos o reflexo, não víamos a medida certa das coisas. Aquela sombra refletia de facto alguém em concreto. Mas só quando a pessoa chega, então nós já temos a pessoa diante de nós, já não vamos olhar para a sombra como o padrão de medida. Porque aquela sombra teve como objetivo apresentar-nos a pessoa real. Essa é a ideia. Então, chegando Cristo, Ele é o corpo vivo, presente, com as medidas certas, para quê? Para entendermos tudo aquilo que era menos compreensível enquanto a sombra estava longe. Então, no fundo, o que o autor vai fazer aqui é provar isso, que, vendo Cristo, então, todas as outras revelações que apontavam para Cristo, mesmo tendo o seu valor, mas o valor de ter Cristo é incomparavelmente superior. Essa é a ideia que ele vai defender. Então vai comparando Cristo com as figuras importantes que os judeus valorizavam. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela revelação. Obrigado porque através dela nós conhecemos a tua pessoa, conhecemos o teu plano de salvação, vemos a nossa fraqueza e limitação, conseguimos contemplar elevadíssimo grau da exigência da lei, sentimos-nos incapazes de cumpri-la. Por isso, Pai Santo, nós te agradecemos, porque é a tua revelação que nos aponta para ti. E obrigado pelo revelador, o Espírito Santo, aquele que veio não só para nos capacitar, mas para realizar a obra de mudança dentro de nós. Por isso, suplicamos a tua graça nesta manhã, a tua ajuda para que os nossos corações e as nossas mentes sejam tocados pela tua palavra, com o auxílio do Espírito Santo, que nós possamos entender a tua mensagem para aplicá-la também às nossas vidas. Abençoa o teu povo aqui presente, ajuda-me também a mim a comunicar a tua palavra com toda a clareza e lealdade também. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos continuar o nosso texto. Nós já vimos a introdução, que é importantíssima, e o autor faz isso pedagogicamente, apresenta Cristo, diz que Deus sempre falou. O Deus da Bíblia sempre foi um Deus comunicador. E no passado ele usou meios diferentes, em contextos diferentes, com abertura diferente também, para se revelar às pessoas. O autor diz que falou muitas vezes, de várias formas, digamos assim, de muitas maneiras, e usou também vários comunicadores, vários intermediários, vários interlocutores para nos transmitir a sua mensagem. Mas o autor contrasta aqui dizer, mas nos nossos dias nós já temos o maior de todos os comunicadores. Se Deus usou outros meios, que são válidos, foram válidos para trazer alguma revelação, nos nossos dias Ele nos falou pelo Filho. E ao mencionar Jesus como Filho de Deus, ele quis logo enfatizar, de princípio, que quem foi o comunicador da mensagem de Deus
é Deus. É filho de Deus, da mesma natureza de Deus Pai. Essa é a ideia aqui. E ele então mostra que esse filho não é uma criatura. É uma das pessoas da Santíssima Divindade. Aliás, ele diz que foi ele que criou o que existe. Portanto, sendo ele criador, ele não pode ser uma das criaturas. Mas não foi só isso. Ele também reflete o caráter, a imagem concreta, a realidade daquele Deus invisível, em que os próprios judeus criam. Claro, estamos a fazer a particularidade aqui, ou mencionar isso de forma particular, porque a carta é dirigida a eles, mas essa é a verdade para todos nós. Ele é o caráter, como diz aqui, a expressão exata do seu ser. Quem quer conhecer a Deus tem que conhecer Jesus, porque ele é a imagem visível do Deus invisível. É isso que o próprio Jesus disse quando um dos discípulos disse: olha, Senhor, nós já aprendemos tanto, o Senhor já nos ensinou tanto, o nosso desejo é que tu nos mostres o Pai. Mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus disse: mas que pergunta é essa? Há quanto tempo? Há tanto tempo que estou convosco, vocês não reconhecem? Portanto, quem diz isso por dedução está a dizer: vocês querem ver o Pai, querem ver o que é o Pai? Caráter, amor, misericórdia, longanimidade, poder. Então estou convosco há tanto tempo, provando-vos por palavras e por atos. E vocês não perceberam nada? E de facto, esta lentidão em perceber também, nós somos vítimas dela, não é? Nós somos lentos em perceber. Mas o autor deixou claro aqui, e ele diz que, mas esse filho veio aqui, adquiriu a forma humana, executou uma obra, e depois voltou aos céus, disse ele, recebeu uma consideração superior. Tornou-se tão superior aos anjos quanto herdou a mais excelente ou mais excelente nome do que eles. Ele já era filho de Deus. Ele não adquiriu o nome de filho depois de vir ao mundo. Não. Já era o Deus Filho. Mas ele agora é Salvador do mundo. Porque como ser humano que era também, deu a vida, morreu. Deus não morre. Mas como ser humano, ele morreu a nossa morte. Então, ao voltar para o céu como Deus homem, ele agora volta com o título de Salvador e Redentor. Mas voltando a um patamar superior aos anjos. E por que ele menciona os anjos? Nós já vimos porque os anjos, na cultura e na religião judaica, tinham um lugar de maior consideração. Aliás, com o passar do tempo e a própria corrupção da religião, até chegaram alguns a prestar culto aos anjos. Paulo vai tratar desse assunto, vai corrigir, vai chamar a atenção. Cuidado, isso não quer dizer nada. Paulo guardam dias, fazem isso, até culto aos anjos, mostrando que são espirituais, mas isso não prova nada. Então percebemos claramente que os anjos são seres importantes, obviamente, mas adquiriram uma importância quase que exagerada. Então o autor vai começar logo com eles. Antes de chegar aos humanos, vou tratar primeiro com os anjos, provando que Jesus está acima desses seres magníficos, que são ministros de Deus, labaredas de fogo, enviados para executar muitas vezes as obras do próprio Deus. Como trazer mensagens desconhecidas, executar juízo, matar pessoas. Parece uma contradição, porque um anjo enviado, pois, é assim. Eles cumprem ordens. Se o Deus que cria tem autoridade sobre a vida e a morte, manda, e eles, como seres obedientes, fazem. Então o autor vai, nós já vimos, comparando Jesus, o que é que foi dito aos anjos e o que é que foi dito somente a Jesus, ou ao Filho de Deus. Então terminamos no versículo 7, acompanhe, ele está a citar: ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. É isso que se diz aos anjos, mas sobre o Filho disse: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Ele é chamado de Deus.
E o cetro de equidade ou de retidão é o cetro do seu reino. Ele é o rei que está acima, o único que dirige, que domina, que exerce o seu reino com justiça perfeita. Nenhum outro rei é capaz de o fazer. Todos os reis, mesmo aqueles considerados os melhores, em algum momento da sua vida, falharam. Exemplo do próprio Davi. Davi é o expoente em Israel de todos os bons reis. Sempre que um rei fazia algo bom, a Bíblia resume a vida deste rei dizendo: e ele andou nos caminhos do seu pai Davi. Para dizer que, em termos da sua proximidade com Deus, então andou perto daquilo que Davi fez. E quando um rei fazia mal, se comportava mal diante do povo e diante de Deus, a Bíblia diz que ele não andou nos caminhos do seu pai Davi. Para mostrar que, diferentemente de Davi, que reinou ou através de uma intimidade perfeita com Deus, aquele outro rei não procedeu assim. Então, Davi era padrão, digamos assim. Mas nós também conhecemos os momentos fracos de Davi e os seus pecados bem marcantes. Mas o único rei cujo reinado é perfeito e cujo cetro, o lugar do trono, quando ele, cetro aqui, como a vara, os reis antigos, não sabem que quando estavam sentados no trono, para declarar uma sentença, não estavam ali com o seu cetro de poder, então eles podiam indicar quem podia morrer. Bastava apontar para a pessoa perder a vida. Ou quando queriam que alguém falasse, eles davam autoridade. Se alguém falasse sem que o rei tivesse chamado, podia morrer, podia ser morto. Porque o rei estava no seu lugar máximo de poder. Não se lembram da história daquela jovem, não é? Estava ali no palácio, quando o tio fala com ele, diz: olha, vai lá falar com o rei, aproveita o tempo. Isso é período de vida. Eu não posso aparecer diante do rei sem não mandar chamar. Era assim. O rei era praticamente uma espécie de um deus humano que definia quem podia viver, quem podia morrer. Então, aqui o autor está a fazer a diferença entre os anjos e Jesus, mas mostrando que ele também é rei. Versículo 9 diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ou seja, todos aqueles que foram ungidos também, como era o caso dos reis. Então, o autor está a fazer tudo para provar que não. Quem tem Jesus tem o próprio Deus. Quem confia, quem deposita a sua fé em Jesus, ele deposita a fé no Deus verdadeiro. Porque Jesus está acima de todos os outros seres que nós podemos conhecer. Versículo 10. Ainda, no princípio, Senhor, e usa aqui Yahweh, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás. E como vestes são igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Vejam o que é dito aqui. E ele, ao usar aqui a expressão Yahweh, é muito importante. Ele quer sublinhar alguma coisa aqui. Ele é eterno. Diferentemente de tudo aquilo que veio a existir. Houve um dia em que tudo passou a existir, mas que não existia antes. Inclusive os próprios anjos, porque ele ainda está a pensar nos anjos. Embora introduza aqui a criação como um todo, mas ele ainda está a pensar neles também. Já que o único ser essencialmente eterno é Deus. E Jesus é eterno. Por isso é que os seus dias nunca terão fim. Aliás, essa é a única explicação para nós. Pela vida eterna que Ele concede. Para que nós possamos viver eternamente com Ele. A origem da nossa vida é eterna. O Deus que nos dá a vida é eterno. Por isso é que a vida que Ele nos dá é chamada na Bíblia talvez de vida eterna. Ora, agora faz o contraste, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés.
Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Mas vejam a lógica dele. Diz assim, ele disse isso de Cristo. Mas vejam, alguma vez ele diz isso a algum anjo, seja Miguel ou Gabriel ou qualquer outro, o que se diz ali? Assenta-te aqui à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Ele é tão sublime, tão superior, que todos os seus inimigos não estarão diante dele de igual para igual. Estarão debaixo do estrado. O rei sentava-se na cadeira do seu reino e o estrado era um banquinho onde ele colocava os pés. Ele disse, todos os inimigos vão se curvar, inclusive o principal deles, que é Satanás. Então, no fundo, o autor está a tentar provar aqui, sem desprezar os outros seres, e ele não quer desprezar os anjos, ele tem consciência de que são ministros de Deus, são servos de Deus. Aliás, aqui ele chama de, no versículo 14 diz assim, não são todos eles espíritos ministradores enviados, e a palavra, não são eles apóstolos, o verbo aqui é apostoleu. Apóstolo é aquele que é enviado com uma autoridade alheia. Apenas lhe foi delegada essa autoridade. E ele então aparece. Não são eles também, esses que fazem esse ministério, e prestam serviço, e é curioso aqui também ele usa diaconia. Não são diáconos de Deus, enviados da parte de Deus, para prestar culto, e aqui serviço, não é? É a primeira parte, administradores ou ministradores, ou espíritos ministradores. Aqui a ideia de ministrar é no sentido de prestar culto. A palavra que vai dar liturgia em português. Por isso é que nas sociedades inglesas ou anglófonas, o culto é chamado de service. Sunday service. Eu vou onde é que vai? Vou ao Sunday service. Vou ao serviço de domingo, mas a ideia é vou cultuar o domingo, vou prestar um culto dominical. E os anjos fazem isso. Aliás, as poucas vezes que nós sabemos do ministério dos anjos lá no céu, é cultuar a Deus. E é bom estar a diminuir esses anjos, estão a dizer. Eles estão ao serviço de Deus, prestam culto, são mensageiros, são apóstolos de Deus, em certa medida, são os mensageiros de Deus, ao serviço de Deus como diáconos. Não são todos eles assim, não prestam serviço, mas ele acrescenta um pormenor muito interessante aqui. Eles também prestam serviço a quem? Aos crentes. Amados, o autor vai repetir essa verdade lá no fim da carta. Nós estamos aqui. Podemos contar o número de pessoas que estão aqui dentro. E no número que estamos aqui, obviamente, nem todos somos crentes. Alguns são filhos de Deus. Porquê? Porque Jesus é o seu Salvador. Outros há aqui que ainda não são. Portanto, não é esse culto que Deus recebe. Mas mesmo partindo do princípio de que todos que estamos aqui somos crentes, pensamos que o culto que foi prestado hoje no Seixal apenas teve X número de pessoas. Mas o autor vai provar, no final da carta, no capítulo 13, que quando nós prestamos culto a Deus, nós estamos sozinhos. Essa é uma verdade bíblica importantíssima. Os seres espirituais divinos, muitos deles têm a missão de tocar as pessoas para entrarem aqui. Participam. O autor vai provar isso no capítulo 13. Diz que nós só vemos uma comunidade pequena. Mas eles também não cultuam só a Deus, não são só diáconos de Deus, não prestam só culto e louvores lá, mas eles são enviados, diz ele, para a favor daqueles que hão de herdar. Obviamente está a falar de crentes. Eles também estão ao serviço dos crentes. E aqui ele está a dizer, olha, são anjos terríveis, poderosos, exercem funções que os seres humanos não fazem. Mas também sabem eles, os anjos, de que estão ao serviço de Deus a favor dos crentes. É claro que nós não nos vemos por aí. E não temos que andar à procura de anjos, como muitos grupos fazem. Não precisamos disso. Porque a Bíblia não faz uma ordem, não dá uma ordem, não faz uma prescrição. Mas a Bíblia deixa claro
porque eles estão ao serviço dos crentes. Eu lembro-me agora de uma experiência que o meu sogro contava. Estava uma vez, quase que morreu, estava no campo, com um trator que vinha cair ou recuando onde ele estava, e ele contava sempre aquela história com muita emoção. Ele estava mesmo ali, os não sabem, os tratores, antigos, tem uma roda pequena, duas lá de frente, mas as rodas de trás são gigantes. Quase que vinha ali onde ele estava, quer dizer, quando ele viu, já era tarde demais. E ele gritou por ajuda de Jesus. Por incrível que pareça, encosta ali, para ali e ele sai da vivo. E ele diz, não tenho a minha vida. Porque não era para parar. Que era ação de Deus. E na conversa depois, ele enviou servos. Alguém voou ali para a máquina. Mas ao serviço de Deus. Sei que nós não adoramos os anjos, porque eles estão ao serviço. E muitas outras coisas. Aliás, a Bíblia deixa claro tanta ajuda que os seres humanos recebem através de anjos. Por isso é que há uma recomendação bíblica, não sei se mais já prestaram atenção, que não podemos deixar de fazer o bem, de ser hospitaleiros, receber os outros. Porque, diz o texto, muitos, não sabendo, hospedaram anjos. Até há histórias de anjos que visitaram crentes, entraram em casa, comeram. Só quando saíram, assim de repente, que as pessoas se aperceberam que eram anjos. Eles estão ao serviço. São seres ao serviço de Deus, mas para benefício dos seres humanos. E o autor vai dizer no fim que o nosso culto pode ter apenas 5, 10 homens e mulheres. Mas no meio da adoração, Deus é soberano e capaz de, ou para preservar, ou para qualquer outra razão, os anjos estarem presentes. Não os manda buscá-los, nem procurar. Mas o que a Bíblia diz que o vosso culto é muito mais rico do que vocês imaginam. Mas também Deus faz tanta coisa que nem sequer vocês têm conta, se dão conta de tudo que está a acontecer através desses ministros enviados por Deus. Eles prestam culto lá, mas eles também são apóstolos, entre aspas, e também são diáconos. Estão ao serviço. E para exortar aqueles irmãos para quem ele estava a escrever sobre o perigo de abandonar Jesus Cristo ou considerar alguma coisa mais importante, como muitos faziam aqui, quando deixavam o Cristo, podemos dizer que tinham razões humanas, justificáveis, perseguição, isolamento do templo, sacerdotes, nós já vimos que se convertiam em massa e perdiam o serviço ao templo. Quem vai seguir aquela seita, aquele caminho e volta a prestar culto no templo sacrossanto em Jerusalém? Não! Mais tarde, muitos crentes foram proibidos de entrar nas sinagogas. Por isso é que começaram a reunir-se nas casas. Não havia igrejas, como nós temos aqui. Espaços de culto aberto. Isso aconteceu muito mais tarde. Aliás, as cartas do apóstolo Paulo deixam claro isso. Ele saúda alguém e diz, e saúdo a igreja que te reúne, que se reúne em tua casa. Era assim. Pessoas que perdiam o seu negócio. Tu estás naquele caminho, ou estás despedido. Mas eu sou teu primo, como é que eu vou? Não me interessa. Mudou de fé, perdeu tudo. Aliás, nós temos provas em algumas religiões hoje assim. A religião é muito mais do que uma experiência espiritual. É quase cultura. É cultural. Negou isso, negou a família, negou os compromissos. Tens que ter desvantagens diante disso. É claro que com o tempo começaram a refletir. Será que vale a pena perder tudo isso por causa de Jesus? Valeu a pena? Não temos emprego? Há dificuldades aqui em casa para comer? Imaginem um marido crente e a esposa não crente. Ou a esposa crente e o marido não crente. O casamento entra em crise. Pois é, por causa da tua fé, os meus filhos já não têm leite. A nossa vida está em perigo agora. Imaginem toda essa pressão psicológica. Você não. Se calhar foi uma precipitação da nossa parte. E eu estou a dizer, não façam isso.
Não façam isso. Jesus é muito mais. E termino como ele termina, exortando. Vejam lá agora os 4 versículos do capítulo 2. Por esta razão, ela ainda vai voltar à questão dos anjos. Agora aqui, na segunda parte, ele já vai comparar anjos com homens, para mostrar a diferença e para explicar porque é que Jesus veio como homem e não como anjo, para resolver o problema. Mas antes disso, como eu disse, ele tem essa lógica, apresenta os argumentos, debate as contrariedades e depois exorta, com uma linguagem bem forte. Vejam o que ele diz, versículo 1 do capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós estamos a ver a tese dele. O problema era apostasia, abandono. Já presta bem atenção àquilo que a Bíblia diz. Quando ele fala da Bíblia, obviamente está a falar do Antigo Testamento. Vejam, prestem bem atenção. O que é dito do Filho e o que é dito dos anjos, que são seres maravilhosos. Portanto, quem tem essa verdade agora de Jesus encarnado que veio, que deu a vida, ele está a escrever muito mais tarde, depois de Jesus ter voltado para o céu, diz assim, portanto, agarremos-nos com firmeza. A ideia é que ele é alguém que está a morrer, está a afogar-se. E de repente sente que há uma madeira, uma corda, qualquer coisa, vai agarrar aquele instrumento, aquele elemento com tudo que tem para salvar. A ideia é agarrar-se com firmeza e inabalável. Então, apeguemos-nos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas não nos desviemos. Eu sabia que o desvio, nós já vimos, não se lembram, que têm acompanhado, a estagnação espiritual é que convida ou que leva à apostasia. Sempre que a frieza espiritual começa a entrar na nossa vida, a intensidade com que orávamos no passado já não é a mesma. O desejo que tínhamos por ler a Bíblia já não é o mesmo. A vontade de estar com os outros irmãos, de participar do culto, já não é a mesma. Quase que temos que ser empurrados. Tudo isso são sinais perigosos de que, a qualquer momento, nós podemos dizer assim, não, já não vale a pena. Já não vale a pena gastar a minha manhã, no domingo, quando toda a gente está à beira do rio, a correr, aqui no Seixal, a manter a saúde física, e a vida é só uma, e é aqui, e eu estou fechado numa sala cantando hinos. Não. Deus conhece os nossos corações. Que às vezes fazemos as coisas porque têm que ser feitas, e já não com o amor como naqueles primeiros dias em que subimos o Evangelho. Queríamos evangelizar toda a gente. Queríamos estar em todos os cultos. Às vezes 2 cultos por domingo não chegavam. Eu vi pessoas, conheci pessoas que estavam num culto numa igreja, acabava o culto ali, voltava para casa, tinha que ir noutra igreja porque a sua alma queria ouvir mais. Continua ele. Para vejam a advertência aqui. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, ele está a referir-se aqui à palavra recebida por Moisés. Veja, se negar ou desprezar aquela palavra, não é? Desprezá-la, aceito ou recebido, não é? Se tornou firme aquela palavra, confirmou-se. Ele pergunta, como escaparemos nós, versículo 3, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, a ouviram em primeira mão, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Para mim, este é o versículo 3, é para mim a prova de que não foi Paulo que escreveu essa carta. Porque Paulo não estava com os 12, por isso é que muita gente punha em causa o seu apostolado, mas Paulo afirmou que viu Jesus ressuscitado, que era uma das
dos requisitos para alguém ser apóstolo. Tinha que ver Jesus ressuscitado. E Paulo não disse que foi um sonho, não, ele viu Jesus. Por isso é que ele foi repetindo ao longo da carta, eu vi o Senhor. Portanto, tenho as credenciais apostólicas. E o autor desta carta diz que Jesus ensinou aos primeiros e ele coloca-se no meio, dizendo aqui, e nós recebemos essa mensagem a partir daqueles que estavam presentes. Então está a dizer, por outras palavras, que nós, o que eu sei, recebi através de testemunhas que estiveram. Significa que ele não estava. Pode ser um crente posterior e não os apóstolos. Mas o que ele diz aqui é tenso, e eu quero terminar com o irmão. A advertência que é séria. Acham que se a palavra da lei recebida era uma palavra tão séria que quem a obedecia, ele vai dizer mais tarde, sofria consequências graves. Rejeitar aquela palavra significava rejeitar a voz de Deus. Agora imaginem, os irmãos imaginam, pensam que quem rejeitar, agora que a imagem se tornou corpo vivo, e esse corpo foi pendurado na cruz, derramou sangue, nós temos essa mensagem. E vocês no passado assumiram isso, ele vai dizer isso no capítulo 10. Perderam os vossos bens. Agora estão a virar as costas. Acham que a gravidade dessa ação é menor em relação a quem rejeitava a lei? Obviamente que não. Como escaparemos nós? Acham que alguém vai abandonar tudo isso e ficar de consciência tranquila e nada acontecer? Isso é duro. Mas ele tinha que usar essa linguagem. E ele diz que esses que ouviram essa mensagem em primeira mão, Deus confirmou o seu testemunho com quê? Com sinais e milagres, prodígios, distribuídos pelo Espírito Santo. Temos mais um ensino teológico aqui. Os milagres que as pessoas procuram e mudam de igreja em igreja à procura de milagres, de manifestações sobrenaturais, não são um fim em si. Nunca foram um fim em si. Quem faz isso significa que não tem o essencial. Eu sei que buscam o acessório. Há crentes que buscam mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus das bênçãos. E o próprio Jesus condenou isso. E se vocês vêm atrás de mim como meus seguidores leais, não são. Eu sei porque é que vocês estão atrás. Porque comeram o pão e peixe. Reparem, é Jesus a dizer isso. Quando podia abraçar toda a gente. Ele sabia que para certas pessoas os bens materiais são muito mais importantes do que a sua salvação da alma. E o autor diz que essas testemunhas, Deus confirmou a sua palavra através de milagres. Por isso é que os apóstolos fizeram milagres. Por isso é que Jesus fez milagres. Os milagres não foram um fim em si, ele não veio como fazedor de milagres, mas o que a Bíblia diz é que os milagres confirmavam, atestavam que essas pessoas estão a falar em nome de Deus, do Todo-Poderoso. Por isso é que realizavam atos que eram inexplicáveis em termos da lógica humana. Então, um milagre, no fundo, serve a palavra. Um milagre confirma a credibilidade da testemunha. Essa é a ideia. E o autor disse, deixa isso bem claro. Amados, que Deus nos abençoe. Que cada um de nós possa examinar se está na fé, como diz Paulo. Examine-se cada um para ver se está na fé. Não examine o outro. Não tente avaliar a fé do outro. Não é isso que Deus mandou fazer. Mas que cada um se examine. Pense. Eu ainda estou em Cristo. Ainda o amo. Ou mais, tinha que ser assim, do que quando o conheci na minha infância espiritual. Hoje, como adulto ou adulta do Senhor, amo mais a palavra como amei antes. Hoje tenho a certeza de que não posso viver sem ela. O culto, estar com os meus irmãos, alegra-me hoje, mas eu sinto isso. Eu tenho vontade que o domingo chegue para estar com eles. Amados, são questões que nós temos que fazer. Porque podem ser sintomas, sinais, ou da nossa espiritualidade, ou da falta dela. Que Deus não permita que a nossa fé se vá definindo, mas que nos dê a graça que a cada semana, cada dia, cada semana, cada mês, a cada ano, nós sintamos que estamos a crescer no Senhor. Estamos a amar mais.
temos mais consciência de que sem Ele não existimos. Nem queremos permitir que se passe na nossa mente a ideia de que há qualquer coisa mais importante do que Ele usou por nós, do que Ele significa para nós. Que todos nós aprendamos a desfrutar da bênção que temos na salvação. Há tanta gente lá fora que tem tudo, mas tem uma alma vazia. Vai procurando preencher com prazer, com dinheiro, com... sei lá. Termino com uma atriz, se não me falha, uma vez entrevistada já há alguns anos, uma atriz portuguesa, e ela confessava diante do jornalista, um programa intimista, ok? E ela confessava com lágrimas nos olhos, dizia assim: eu já não consigo viver sem os holofotes, as câmaras. E eu dizia isso com dor, para dizer isso com dor no coração. Por isso, nem me imagino dizer, nem me imagino deixar de fazer isso. Eu morro. A minha vida é isso. Holofotes, fotografias, passeré, etc. Eu tenho que ser vista. Agora imagine alguém com essa filosofia ou nesse estado, de ficar abandonado num deserto, na cama de um hospital, como é que se sente? Vazia, e a vida não tem significado para ele. E há muita gente a viver assim. Que Deus não permita isso. Que Cristo seja tudo, mesmo quando tudo o resto falta. Vale a pena celebrar a graça. Sim, nós chegamos ao fim, temos um canto final, pode vir aqui. Depois do canto final, então faremos a oração final também. Que Deus a todos abençoe.